Boa tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? Estão animados para iniciar nossa semana? Olha, nosso teste está se aproximando, hein? Então, vamos ter bastante dedicação, bastante atenção no momento de fazer as atividades, de assistir aos vídeos, tá? Qualquer dúvida, em qualquer questão, pergunta para a professora que eu vou explicar para vocês, vou tirar a dúvida de vocês, tá certo? Então, vamos lá, vamos dar início às nossas atividades. Então, vamos aqui para a nossa folhinha. Número 1. A população de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, é de 95.704 habitantes. Escreva quantas ordens formam um número que indica a quantidade de habitantes de Corumbá. Então, quantas ordens tem esse número aqui? Quantas ordens é eu saber quantos algarismos tem o número, tá? Então, cada algarismo ocupa uma ordem. Aí vocês vão responder aqui quantas ordens ele tem. Escreva esse número com palavras. 95.704. Então, vocês vão escrever aqui com palavras. Número 2. O professor escreveu o número formado por 8 dezenas de milhar, 4 unidades de milhar, 3 centenas, 6 dezenas e 1 unidade. Que número ele escreveu? Qual opção aqui vai ser a correta? Vocês vão marcar. Tem apenas uma opção, tá bom? Então, vocês vão analisar lá, 8 dezenas de milhar. Então, qual é a ordem de 8 dezenas de milhar? É a quinta ordem. Então, qual número aqui tem 5 ordens? Já é uma forma de vocês descobrirem. Aí, ele vai ter 4 unidades de milhar. Então, qual número tem o 4 na quarta ordem? Ele tem 3 centenas. Qual número tem o 3 na terceira ordem? Ele tem 6 dezenas. Qual número tem o 6 na segunda ordem e o 1 na primeira ordem? Como no exemplo, decomponha os números em unidades, exatamente como está mostrando aqui, Olha o 6 aqui, ele pertence à quarta ordem, tá? Então, ele vale 6.000 unidades. Mas o 3 pertence à terceira ordem, ele vai valer 300 unidades, mais 30, mais 40, mais 4. Então, vocês vão fazer em cada item aqui, decompor em unidades, como está mostrando o exemplo. Número 4. No ábaco abaixo, Cristina representou um número. Então, o número está representado aqui. Letra A. Qual foi o número representado por Cristina? Eu tenho na unidade 4, tá? Argolinhas. Na dezena eu tenho 1. Na centena eu tenho 3 centenas, tá? Na unidade de milhar eu não tenho, tá? Nenhuma unidade aqui. E na dezena de milhar eu tenho 1 dezena de milhar. Que número eu vou formar? Letra B. Quantas ordens tem esse número? Então, como eu falei para vocês, é só contar quantos algarismos tem esse número. Que algarismo está na ordem das unidades de milhar? Então, vocês vão ver, unidade de milhar é aqui, Que algarismo está aqui? Qual é o algarismo que vocês representam aqui? Vocês vão colocar ele aqui. Que algarismo é esse? Qual é o valor posicional do algarismo que está na ordem das dezenas de milhar? Então, o valor posicional é quantas unidades ele tem, tá? E qual é o valor posicional do algarismo que está na terceira ordem? Também, quantas unidades ele vale? Tá certo? F, escreva o sucessor desse número. Sucessor, né, é o que está depois dele 1 unidade. Número 5. Decomponha os números conforme o exemplo. Então, agora vocês vão fazer decomposição como esse exemplo aqui, Esse 5 aqui, ele pertence à quinta ordem. Então, ele vai ser 5 dezenas de milhar. Aí, vai colocar uma vírgula. O 6, unidades de milhar. 8 centenas e 2 unidades. Porque a dezena é 0, não precisa colocar, tá? Número 6. Escreva os números com palavras, 1.468. Então, vocês vão escrever com palavras aqui. 2.049, 89.738, 32.004, 50.621, 67.721,
198. Não precisa colocar vírgula, tá? Em hora nenhuma aqui, na escrita dos números. Número 7. Usando os sinais de igual, maior ou menor, compare os números abaixo. Então, vocês vão analisar, ó. A quinta ordem desse número com a quinta ordem desse número tá igual. Então, vamos agora para a quarta ordem, ó. Aqui tem o número 1, aqui tem o número 2. O que vocês deduzem? Que 1 é menor que 2. Então, eu posso dizer que esse número aqui, ele é menor, tá? Que 61.344 é menor que 62.634. Olha como fica o sinalzinho, ó. Tá vendo a pontinha do sinal? Fica para o número menor. A boquinha aberta dele fica para o número maior. Ó, próximo. Olha para a quinta ordem. Aqui é um 4, aqui é um 3. Então, eu já vou ver aqui que esse número aqui é maior. 46.978 é maior que 39.215. Então, o sinal vai ficar assim, ó. A boca aberta fica sempre para o maior número e a pontinha para o menor. Número 8. Complete a tabela com os números que faltam. Ó, eu tenho aqui o número 8.000. Esse é o antecessor dele. Qual vai ser o sucessor? Agora, o 10.000. Aí eu vou ter que escrever o antecessor e o sucessor. O antecessor, você tira uma unidade. O sucessor, você aumenta, acrescenta uma unidade. Olha aqui o número, ó. Esse número aqui, ele é o antecessor. Então, quem é que eu vou colocar aqui? Quem é que eu vou colocar aqui? Aqui eu tenho o sucessor. Quem é que eu vou colocar aqui? Quem é que eu vou colocar aqui? E aqui também, ó, vou completar aqui e aqui. 9. Com os algarismos 0, 2, 4, 6 e 9 e sem repetir nenhum deles, escreva o maior número que podemos compor. Ó, eu quero aqui representar o maior número. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Um número de 5 algarismos. E o maior possível, tá? Que eu posso escrever, não vou repetir número nenhum. Então, se eu quero colocar o maior, na minha quinta ordem, que é a maior ordem, eu tenho que colocar o algarismo 9. Como eu já coloquei o 9, qual é o outro que é maior aqui? É o 6. Depois vai me sobrar o 4, porque eu não posso repetir. Depois o 2 e por último o 0, porque eu quero formar o maior número possível. Então, na minha maior ordem, eu tenho que começar com os maiores números, tá? 9, depois o 6, o 4, o 2 e o 0. O menor número de 5 ordens que podemos compor. Agora eu quero o menor, tá? O menor número de 5 ordens. Eu tenho que usar o 0, só que o 0, ele não pode ser o primeiro número, não. Porque eu quero o menor, mas eu não posso colocar o 0 como sendo o primeiro número aqui, porque senão eu não vou ter um número de... Eu não posso fazer isso aqui, ó, colocar o 0, depois colocar... Como eu quero o menor número, eu vou começar agora colocando o menor número na maior ordem. Ó, olha só, eu tenho aqui 5 algarismos. Mas por que não pode? Porque esse 0 aqui estando na quinta ordem, essa ordem ela não vai existir. Então, eu não vou ter um número de 5 ordens. Eu vou ter um número de 4 ordens, tá? Então, eu vou apagar isso daqui. O 0, ele não pode entrar aqui, como sendo o número da quinta ordem. Só aqui que ele não pode entrar, tá? Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Como eu quero o menor número, eu vou colocar o 2 primeiro. Aí, agora eu já coloco o 0. Agora eu posso colocar o 0, ó. Qual é o próximo menor número? É o 4. Depois é o 6. E, por fim, é o 9. Então, o número ficou 20.469. E esse aqui, que foi o maior número, 96.420. E, para finalizar... Escreva com algarismos o número correspondente para as representações nos ábacos abaixo. Eu já até passei uma questão dessa para vocês, mas vamos fazer de novo. Ó, que número eu consigo representar com esse ábaco aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4 ordens. Ó, aqui eu tenho uma unidade, 2 dezenas, uma centena e uma unidade de milhar. Que número eu formo? E aí vocês vão analisar em cada item. Aqui eu tenho 0 unidades,
1 dezena, 0 centenas e 2 unidades de milhar.